Você está em dúvida sobre aquilo que você ouve aqui nesta programação. Busque orientação de Deus. Né? Busque a orientação do Senhor sobre aquilo que você ouve aqui. É verdade ou é mentira? Busque Deus para te orientar. Leia a Bíblia. A Bíblia vai te orientar sobre aquilo que é dito aqui, por exemplo, para você saber se aquilo é verdade, se aquilo é daquela forma. Querido Deus, poderoso e santo Pai, maravilhoso Senhor, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para pregar a Tua palavra, proclamar a Tua palavra. Hoje está se iniciando mais um mês aqui. Um mês tão cercado de superstições, sincretismo. E nós vamos já iniciar esse mês mostrando a grandeza da Tua palavra. E vamos, durante todo o mês, combater toda forma de mentira, toda forma de engano. Por amor ao Senhor, por amor às almas e pelo desejo de defender a Tua palavra. Se há algo que deve ser defendido com a nossa própria vida, é a Tua palavra. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã pelo rádio. Por que eu peço pelos irmãos e irmãs do rádio? Porque eu sei que quem nos ouve pela internet ou pelo aplicativo, né, são pessoas que querem a verdade. Agora o rádio, não que quem ouça pelo rádio não queira a verdade, quer também. Mas o rádio, o Senhor sabe que tem uma audiência muito rotativa. Então eu quero pedir por todos estes que ouvem tantas coisas e não conseguem discernir o verdadeiro do falso. É por estes que eu quero pedir. Não conseguem saber aquilo que é azul daquilo que é amarelo. É por estes que eu quero pedir, Senhor. Por estes que têm dificuldade em entender a Tua palavra, têm dificuldade em entender a verdade, confundem a verdade, concordam com todo aquele que lhes propõe algo como verdade. É por estes que eu quero pedir. Pedir que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor dê graça, e que o Senhor esteja junto de cada um deles, para que eles possam, no término desta programação, que eles possam ter crescido um pouquinho mais que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força, dedicação, coragem, para continuarmos todos os dias combatendo tudo aquilo que não é verdade, tudo aquilo que é acréscimo, tudo aquilo que é fantasia e que colocam o carimbo como sendo palavra do Senhor. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus, o Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Hoje ou ontem, não sei, alguém me perguntou, né? E eu já respondi lá no nosso grupo de perguntas, tal. Alguém perguntou sobre o jejum de Daniel e eu já respondi, né? E aí eu resolvi falar um pouco sobre Daniel, né? Para você que tem parente, ou você mesmo de repente pensa assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, será que esses homens não inventaram, não colocaram lá coisas do seu coração na Bíblia, né? Será que eles não escreveram aquilo que eles achavam? E, né, acabou muita coisa acontecendo, né? Será que esses homens que escreveram a Bíblia, eles não escreveram a Bíblia, eles escreveram. E os seus escritos passaram a fazer parte da Bíblia. Eles não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia, nem sabiam que ia existir uma Bíblia, né? Eles escreviam aquilo que vinha da parte de Deus para eles. Escreviam aquilo que eles orientavam as pessoas a fazerem, a cumprirem. Isso tudo passou a fazer parte de um conjunto de livros. A palavra Bíblia quer dizer o quê? Vários livros formam uma Bíblia. Entendeu? Por causa disso que a gente diz Bíblia Sagrada. Existem outras Bíblias? Claro. Tudo aquilo que é uma junção de vários livros é uma Bíblia. Agora, a Bíblia Sagrada, essa daqui, a palavra de Deus. Então eu respondi para este irmão, ou irmã, não me lembro, um irmão, sobre o jejum de Daniel, né? O irmão queria saber se é bíblico. E por que 21 dias? Né? Acho que foi isso que ele perguntou mesmo. É bíblico porque está escrito na Bíblia, mas não está mandando ninguém fazer esse jejum, né? Porque o jejum de Daniel é um jejum de alguns alimentos. Daniel não ficou sem comer, nem sem beber água. Ele restringiu alguns alimentos. Mas isso aqui não é para a gente fazer. Não tem nenhuma orientação na Bíblia que está dizendo, olha, façam o jejum de Daniel. Aí, né? Pessoal, lê lá Daniel tal, e resolve jejuar. Nós vamos fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel resolve todos os problemas da vida. Não é verdade, meu irmão. Não é para ninguém fazer o jejum de Daniel, né? Porque se você, e eu respondi isso lá para o irmão, se você for ler direitinho, né? Você não pode nem tomar banho com sabonete perfumado no jejum de Daniel. Leia, é só para você ler, porque ele inclusive fez jejum de perfume. Eu não lembro, acho que é capítulo 10, se não me falha a memória, mas o irmão tem essa resposta lá, né? Não tenho certeza. Acho que é capítulo 10, que fala até que nem perfume ele usava. Minhas irmãs, o jejum de Daniel não pode passar desodorante cheiroso. Você vê que não faz parte da vida do cristão isso. Mas eu não estou aqui para falar do jejum de Daniel. Eu só acrescentei estas informações porque nós vamos falar de Daniel, né? E para falar, eu quero convidar você para abrir no profeta Daniel, capítulo 7. Eu vou ler dos versículos 1 até o 7 e depois eu vou mostrar. E isso vai te ajudar a entender e depois a levar para essas pessoas aí que, debaixo de uma nuvem muito grande de ignorância, dizem que a Bíblia
Foram homens que escreveram e colocaram aqui o que eles queriam, o que eles achavam, né? Então eu, por exemplo, falei de Ciro. Acho que eu vou citar Ciro, vou citar, né, outros aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como a Bíblia é um livro profético. Então, profético porque fala numa época em coisas que iriam acontecer muito além daquela época. O sujeito escrevia, por exemplo, Daniel escreveu isso, que está aqui no capítulo 7, versículos do 1 ao 7. E ele escreveu coisas que iriam acontecer num futuro muito distante da época dele. E aconteceu. A história do mundo conta isso, que aconteceu. Então, por exemplo, Daniel, eu vou ler, Daniel capítulo 7, se você quiser ler comigo, que beleza. Se você quiser só ouvir, beleza também. Daniel capítulo 7, versículos do 1 ao 7. Olha, como é que a gente entende e estuda a Bíblia? Vou até tirar o fundo aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então quero. Você deve ter na sua família pessoas que são céticas, né? Que é um cético, um sujeito que não acredita, um sujeito difícil de entender as coisas. Então, o profeta Daniel, para você saber, ele viveu na época em que o povo judeu era cativo na Babilônia, né? E ele escreveu isso 553 anos antes de Cristo. Mais de meio milênio antes de Cristo nascer.
E ele escreveu sobre Cristo, porque isso tudo que ele escreve vai até o livro do Apocalipse. Ele escreve sobre Jesus aqui. Entendeu? Então, quando diz assim, no primeiro ano, está falando de, se você quiser anotar isso que eu estou falando, fica à vontade. Senão esse vídeo está sendo gravado, né? Você pode depois pegar as referências, aí fica à sua disposição. Ele escreveu isso 14 anos antes daquilo que está escrito, narrado no capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Os acontecimentos do capítulo 7 e 8 ocorrem depois do capítulo 4, mas antes do capítulo 5. Entendeu? Porque a Bíblia não foi escrita na disposição que ela está nos dias de hoje, tá? O sonho que Daniel teve, o sonho ou a visão, você vê que o tradutor aqui teve o cuidado de colocar, né? Um sonho e visões, porque ele não tinha certeza se aquilo era um sonho ou se aquilo eram visões que Daniel teve. Ele sonhou, ou ele teve essas visões para uma época extremamente distante da que ele vivia. Ele fala da vinda do rei de Israel, que porá fim aos reinos gentílicos, aos reinos dos gentios sobre os judeus. Iria estabelecer o seu reinado eterno. Tá? Então Daniel viveu numa época em que o povo estava cativo lá na Babilônia. E ele enxerga nestas visões, meu irmão, minha irmã, 4 impérios que dominariam Israel. Primeiro era o Império Babilônico, que simboliza esse leão com asas de águia. Já era o império com o qual Daniel convivia. Ele viveu nesta época do Império Babilônico. Depois ele vê subir um urso, que representa o Império Medo-Persa. Daniel também convive, faz parte dos seus dias este império. A gente vê aqui no versículo 5. Depois, olha só, esta figura de quem eu vou falar agora, você já deve ter ouvido falar, né? Na escola, sei lá. Daniel fala de Alexandre o Grande, que era grego. Então ele fala do Império Grego. Ele fala de Alexandre na forma de um leopardo. Versículo 6. Depois deste cativeiro babilônico, os judeus passaram a viver debaixo do cativeiro medo-persa, porque a grande Babilônia foi vencida pelos persas. O rei persa foi Ciro, foi Dário. E estes dois, tanto Ciro quanto, permitiram que os judeus retornassem para a sua pátria. Isso é história de Israel, né? As nossas crianças
quando vão para a escola, aprendem o quê? Sobre Pedro Álvares Cabral, né? Pero Vaz de Caminha, não é? Tiradentes, Dom Pedro, é a história do Brasil. Lá em Israel eles aprendem isso que eu estou falando para você, a história de Israel, entendeu? E esses reis Ciro e Dário permitem que o povo construa, autoriza o povo a construir o templo. E do muro do templo surge a cidade de Jerusalém. Mas aí surge esse sujeito aqui, que a história do mundo fala dele, Alexandre, um macedônio, que depois foi chamado de Alexandre o Grande. Ele viveu, olha como vai 200, 300 anos à frente do tempo de Daniel, a visão que ele tem. Porque Alexandre, em 334 a.C., né, Alexandre libertou os persas, ou melhor, libertou as cidades gregas dos persas na costa asiática. E Alexandre teve assim um crescimento enorme nas suas conquistas. Ele foi indo, ele atropelou o Império Persa, conquistou o Egito e depois conquistou o próprio Israel. E Alexandre foi até a Índia, meus irmãos. Ninguém conseguia segurar o Alexandre. Alexandre foi longe, né? E depois ele assumiu o trono da Macedônia e libertou cidades gregas. E isto tudo é interessante porque aconteceu em apenas 3 anos. Mas aconteceu 200 anos depois da profecia de Daniel. E é interessante quando a gente lê e conhece a história do mundo, a precisão histórica com que Daniel descreveu tudo que iria acontecer anos e anos e anos. Depois da sua morte, ele previu todos esses acontecimentos, né? E eu poderia entrar aqui, não sei se o tempo vai dar, mas Daniel 8 a gente encontra o carneiro como imagem do Império Medo-Persa, versículos 1 e 4, né? Vou dar uns pulos aqui, olhando aqui, né? A gente vê nos versículos 5 e 8 de Daniel 8, um bode peludo. Estou pegando coisas assim, aleatoriamente, para você poder ter mais informação. O bode peludo de Daniel 8, versículos 5 e 8, é o rei da Grécia. O bode é a própria Grécia. O bode peludo é o rei, o bode é a Grécia. Né? Eu estou olhando porque eu estou pulando o que está escrito só para você entender. O Alexandre, o Grande, ele varreu todas as terras daquela região, as terras conhecidas, né? Numa velocidade, numa rapidez como nunca antes se havia visto algo parecido. E numa época, né, obviamente você sabe disso, que não existia avião, tanque de guerra, automóvel. E ele foi extremamente rápido. E Alexandre o Grande faz parte da história do próprio Israel. Isso é bíblico, né? Por causa disso que eu estou trazendo para você.
Alexandre o Grande, que era invencível, nada detinha Alexandre o Grande, morreu extremamente jovem. 32 anos de vida. Jovem. Homem nenhum venceu Alexandre. Ele morreu, não é que ele foi morto. Ninguém matou Alexandre. Não houve uma emboscada, ou ele morreu numa guerra, ou numa conquista. Não! Você sabe quem matou Alexandre? Um mosquito. É verdade. O mosquitinho. Alexandre o Grande morreu de malária. Guerreiro do mundo nenhum na sua época conseguiu deter Alexandre o Grande. Mas um insignificante mosquitinho pôs fim à vida de Alexandre o Grande. Você vê que coisa. Estou falando disso, né, para a gente fazer uma análise juntos aqui, que nada possui valor se eu não tenho Jesus. Nada. O que adiantou todas aquelas conquistas naquela rapidez, arrebatou regiões e regiões, territórios e territórios, mas morreu. Um mosquitinho foi lá, picou ele e já foi. E ele fazia parte das profecias de Daniel. Por que eu estou contando tudo isso? Porque tudo está nas mãos de Deus. A saúde que hoje você está esbanjando, ela pode amanhã não estar assim. Porque a saúde passa, a força passa, a fortuna passa, o amor passa, a fama. Eu fico com uma pena quando eu vejo esses programas de televisão, crianças cantando, e os pais levam, né, querem que a filha seja cantora, que o filho seja cantor, e seja modelo. Tudo isso passa. Nada perdura. A carreira, o sucesso, o dinheiro, num instante tudo vai embora. Se a sua vida não estiver confiada em Cristo, que é o Filho de Deus, nada do que você fez adiantou. A vida de Alexandre o Grande é exemplo. 32 anos, conquistou todo o mundo conhecido da época. Falava no nome de Alexandre. Os povos tremiam. Um mosquitinho, meu irmão, levou Alexandre o Grande. E ele está nas profecias de Daniel, capítulo 7. Depois eu fui para o capítulo 8, mas agora estou dizendo, nós lemos aqui 7, né, do 1 ao, capítulo 7, do 1 ao 7. Alexandre o Grande está ali dentro. E por causa de Alexandre, agora você vai entender uma outra coisa, né? Falei aqui, segunda-feira, que a Bíblia foi escrita no aramaico, no hebraico e no grego, né? Aí algumas pessoas falam, mas por que no grego? Por causa do Alexandre. Porque Alexandre o Grande, quando conquistou tudo o que ele conquistou de terras, de países, ele espalhou também a língua grega, que passou a ser, na época dele, a língua oficial. Foi na época de Alexandre o Grande, só para você entender isso, é história, você vai achar em qualquer lugar da internet, né? Existia uma moeda única. Lá na Europa, é o euro, não é? Na época de Alexandre o Grande, era uma única moeda também. Alexandre fundou, mais ou menos, eu não tenho bem certeza, eu posso estar errando o número aqui, porque algumas coisas que eu estou falando me vêm à mente. 70 cidades
né? Tem uma que é famosíssima, Alexandria. Por que chama-se Alexandria? Porque foi fundada exatamente pelo próprio Alexandre. Então, essas conquistas não eram por acaso. Não foi porque o Alexandre era poderoso, ou porque o Império Babilônico era poderoso, ou porque o Império Romano, é claro que era poderoso, mas aos olhos de Deus não tinha poder nenhum. É que Deus tinha um propósito para aquilo, um propósito terreno para aquilo. Por exemplo, as conquistas de Alexandre o Grande, ele, conforme ele ia conquistando, ele ia construindo estradas, o que não existia na época. Estradas que depois os romanos ampliaram, entendeu? Melhoraram. O grego tornou-se uma língua universal dentro do universo conhecido da época, né? E todas essas coisas, olha só, por que eu estou falando tudo isso? Não é só para você saber de história, não. É que Jesus Cristo nasceu exatamente numa época propícia para a notícia correr. Depois, José e Maria tiveram que fugir para o Egito, já existiam estradas. O Império Romano, que tomou conta da Palestina, tinha um propósito divino. Não pensa que não, tinha. As atividades missionárias dependiam muito daquelas estradas, do transporte, da navegação que o Império Romano trouxe. Um idioma, por que foi escrita no grego? Porque era um idioma que todo mundo falava. Não só na Grécia, mas em todo lugar, porque o grego, por causa do Alexandre o Grande, se tornou um idioma conhecido, compreendido na Europa de toda a época, compreendido na Ásia, compreendido na África. E sem a vinda de Alexandre, sem a vinda do Império Romano depois, né, o cristianismo não teria sido divulgado tão rapidamente como foi. Então, Alexandre o Grande, que é de quem nós estamos falando, ele foi uma ferramenta muito útil nas mãos de Deus para preparar a disseminação do Evangelho, espalhar o Evangelho. Por causa disso que não tem esse negócio. Pode não ser bom para você, mas propósito de Deus tem. Talvez a gente, a gente que eu digo, o ser humano só vai descobrir daqui 2, 3 mil anos. Você acha que o povo que viveu debaixo das mãos ali de Alexandre, do Império Romano, se levasse, olha, isso aqui tem propósito, eles não iam acreditar. Hoje a gente tem essa visão, hoje. E a maioria dos meus irmãos e irmãs talvez não tinham essa informação que estão recebendo hoje. Olha quanto tempo depois. Estou dando umas puladas aqui, porque só estou falando aquilo que é muito importante, entendeu? Eu falei outro dia, né? Deixa eu ver se isso daqui é importante. Não, isso aqui não é importante. Os gregos, e Alexandre eles seguiam. Você já ouviu falar da mitologia grega, né? Vários deuses, né? A palavra medicina é da mitologia grega. Você sabe o símbolo
do pessoal da saúde qual que é, né? É que não vai dar para falar, né? Aquela cobra tal. Isso vem da mitologia grega. Saúde, a palavra saúde, né? É uma palavra grega. Talvez você não saiba de onde veio a palavra saúde. Num outro dia a gente fala. Eu estou dizendo isso para você porque eles tinham muitos deuses. Entendeu? E existiam deuses para os quais eles sacrificavam animais. Porcos, por exemplo. Para o deus grego Zeus, você já ouviu falar do Zeus, né? O sacrifício, segundo ele, segundo a mitologia grega, o sacrifício que o deus Zeus aceitava era o sacrifício de porcos. Mas você sabe também que judeu não come carne de porco de jeito nenhum. Então os judeus viam isso como uma provocação, né? Sacrificar um porco, comer um porco, porque para o judeu o porco é um animal impuro. Entendeu? Se você ler Daniel capítulo 11, você vai ler sobre isso que eu acabei de falar. As porcarias, por que tem essa palavra porcaria? De Antíoco. Eram os porcos, entendeu? Lá Daniel capítulo 11. Deus tem absolutamente tudo nas mãos. A gente não entende, né? Por que Deus permite tal coisa? Não entendemos por que morrem pessoas jovens, né? Alexandre morreu com 32 anos. Deus tinha um propósito na vida dele, foi cumprido, ele não poderia viver mais, porque viriam outras línguas, né? Da onde veio a língua portuguesa? A falada lá em Portugal, a falada na África e a falada aqui no Brasil veio do latim, que é a língua que o Império Romano falava, o latim. Então tudo tem. Se não fosse tudo isso, o Império Romano depois, talvez, não estou afirmando, mas estou colocando para você dos propósitos de Deus. Talvez não existisse a língua portuguesa, que veio do latim. Tudo tem propósito de Deus. Não pensa que o diabo faz o que quer, o que esses mercenários, porque o diabo abriu a sua cova, olha, se você não vier na igreja, o diabo vai pegar você. Isso tudo é falso. Porque tudo tem propósito, até as coisas que o diabo venha a fazer, ele só faz porque Deus permite. O livro de Jó nos deixa isso extremamente claro. E quando Deus permite, é porque ele tem um propósito. Porque algo lá na frente vai glorificar o nome de Deus e não de homens. A vida de Jó não glorifica Jó, glorifica a Deus. E nos mostra tanta coisa. Quando a gente começa a estudar Daniel, né? E você vai ver aqui depois, um pouco mais para frente, aqui de Daniel, as 70 semanas, né? A profecia das 70 semanas em Daniel 9, a partir do versículo 20. Você vai ver que tudo glorifica a Deus. Não pode glorificar o homem, porque tudo aquilo que glorifica homem ou instituição humana não tem relação com Deus. Eu estou falando aqui de Alexandre, mas imediatamente eu falei, olha, o mosquitinho matou Alexandre, porque não estava nas mãos de Deus, ele só serviu para cumprir o propósito de Deus. Só para cumprir o propósito. Cumpriu?
Até logo. Um abraço. Está me entendendo? Por causa disso que nós temos que estar nas mãos de Jesus. Porque senão, o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas e nós vamos só passar por esta terra aqui. Passar e vamos para um lugar muito pior, inimaginavelmente pior do que a terra. Agora, se nós estivermos com Jesus, nós vamos para junto dele. E a Bíblia descreve como é a vida junto de Cristo, a vida pós-morte, que começa na vida aqui na terra. Querido Deus, poderoso Pai, hoje demos uma passadinha aqui muito rápida, superficialíssima sobre Daniel, capítulo 7, né? A visão de Daniel, os 4 animais, para falar da necessidade das nossas vidas de estar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você que está me ouvindo aí pelo rádio, ainda não colocou, rádio, internet, sei lá, repense a sua vida, entregue a sua vida para Jesus, abandone tudo aquilo que te afasta do Deus verdadeiro e entregue a tua vida para Jesus. Ele não vai tirar os seus sofrimentos, porque a terra é lugar de sofrimento, mas Ele vai te dar capacidade para superar todos eles. Graças nós te damos, Senhor, e oramos no nome do Cristo Jesus. Amém.